Glória a Deus. Todos encontraram Mateus capítulo 6. Nós vamos lá para o versículo 9. Hoje, em homenagem ao Dia dos Pais, eu costumo dizer que nós temos 3 pais. Glória a Deus. Nós temos 3 pais e nós estamos bem. Quem tem 3 pais tem muita coisa, sim ou não? Nós vamos falar primeiro do primeiro pai que nós temos, que se chama o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Glória a Deus, o nosso Pai que está nos céus. Jesus, quando ele foi ensinar os discípulos a orar, Jesus falou assim no versículo 9: portanto, vós orareis assim. Olha como que começa a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Glória a Deus. Então Jesus, quando vai ensinar os discípulos a orar, Jesus, olha, quando vocês forem orar, vocês irão orar assim. Vocês irão falar com o Pai de vocês, que está onde? Que está no céu. Amém, pessoal? Então Jesus falou, portanto, vós orareis assim. Jesus falou, é assim que vocês têm que orar. É assim que vocês vão orar ao Pai de vocês que está onde? Lá no céu. Você já imaginou você ter um Pai celestial? Você ter um Pai que está lá nos céus? Isso é algo grandioso. Isso é algo glorioso. Amém, pessoal? Nós temos um Pai que é dono da eternidade, que é dono de tudo. Foi Ele quem criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Foi criado pelo nosso Pai Celestial. Então Deus, Ele é o nosso Pai maior. Ele está acima de todos os pais. É o nosso Deus. Glória a Deus. E eu já comecei honrando este Pai, falando dele em primeiro lugar. Não é assim que tem que ser? O nosso Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele é o nosso Pai em primeiro lugar. Com todo respeito aos outros pais que eu vou falar, que também são muito importantes para a nossa fé, para a nossa existência, mas eu não poderia de honrar o nosso Pai Celestial colocando Ele em primeiro lugar. Glória a Deus. Em outra feita, em outra passagem, Ele disse assim, pois se vós, sendo maus, sabei dar boas dádivas, boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o vosso Pai Celestial. Ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Glória a Deus. Então, se vós, sendo maus, é o próprio Senhor Jesus que está falando isso. Jesus falou, olha, vocês querem ter uma noção do amor que o vosso Pai tem para convosco? Vocês querem ter uma noção de como que Deus é um Pai para vocês? Jesus deu exemplo. Se vocês, sendo maus, vocês procuram dar boas coisas aos vossos filhos, imagine Deus que é bom. É verdade, não é? Jesus falou, vocês são maus, dá boas coisas, imagine Deus que é bom. Deus que é bom, Ele dará muito mais a vós, o vosso Pai Celestial. Ele nos dará o quê? O Espírito Santo. Olha só, é disso que os seus filhos precisam. Os filhos de Deus precisam do Espírito Santo, porque através do Espírito Santo você vai receber tudo do seu Pai.
Glória a Deus. Através do Espírito Santo, você recebe as bênçãos espirituais. E através das espirituais, vem as físicas, as materiais, as terrenas. Mas primeiro vem o espiritual. Então Jesus falou: o vosso Pai Celestial, Ele vai dar o que vocês precisam mais, do que vocês têm mais necessidade, é do Espírito Santo. Glória a Deus. A maior necessidade do ser humano não é um pão para comer, não é um alimento físico. A maior necessidade do ser humano é o alimento espiritual, é se alimentar do pão da vida. A maior necessidade do ser humano não é conquistar coisas terrenas, é receber a água viva, é receber a salvação e a vida eterna. A maior necessidade do ser humano é o Espírito Santo, e através do Espírito Santo as outras coisas Deus vai dando. Então ele diz: o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Glória a Deus. Então a pessoa recebendo o Espírito Santo pediu a Deus, Deus ele dá o Espírito Santo, aquilo que o ser humano mais tem necessidade neste mundo. Amém, pessoal? Então Deus, ele começa a selar os seus filhos. A Bíblia diz que todos quantos o recebeu, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós fomos adotados por Deus. Nós temos a adoção do nosso Pai. Glória a Deus. Pois Ele nos comprou a preço de sangue. E todos que o recebeu, Ele deu esse direito, esse privilégio de se tornar um filho de Deus. Mas eu pensei, pastor, que todos quando nascem já é filho de Deus, são criação de Deus, pode sim ser filho de Deus, mas precisa aceitar a fé, precisa aceitar o Senhor. Então depois que a pessoa pede o Espírito Santo, a pessoa recebe o Espírito Santo, então a pessoa aceitou a Cristo, se tornou um filho de Deus, se tornou uma filha de Deus. Então a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho, para que o seu Filho venha gerar mais filhos para Ele. Então Ele diz: portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, e poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, e dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Então isso é a recompensa para aqueles filhos que procuram conhecer o seu pai. Quando uma pessoa tem um pai e não foi criado com seu pai, e a pessoa sabe que o seu pai está em outro estado, está longe, o que a pessoa faz? Eu quero ver o meu pai, eu quero conhecer o meu pai, eu quero saber quem é meu pai. Então a pessoa busca o contato, busca saber o lugar que a pessoa está, compra a passagem, viaja para poder vir e conhecer o seu pai, quando é criado assim distante. Acontecem casos de pessoas já grandes e nunca conversou com seu pai, e nunca viu seu pai. Então quando a pessoa tem conhecimento de onde ele está, que ele ainda está vivo e que é possível encontrá-lo, a pessoa busca de todas as formas, a pessoa busca de todos os jeitos chegar no seu pai e conhecê-lo. É verdade, não é? Todo ser humano faria isso. E o nosso Pai Celestial é da mesma forma.
nós temos que buscar conhecer o nosso Pai Celestial. Nós temos que buscar encontrar mais e mais, dia após dia, o nosso Pai Celestial. Glória a Deus. Porque como que nós vamos amar alguém que não conhecemos? Como que nós vamos amar e honrar aqueles que nós não buscamos, que não encontramos? Então, quando você busca a Deus, Ele diz: o quanto tão encarecidamente me amou. Nós só podemos amar quem a gente conhece. Se a gente conhecer, não tem como nós amarmos. Me amou, também eu livrarei, e pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará. Entrou uma propaganda aqui no YouTube. De vez em quando acontece. Ao vivo é assim mesmo, amém, pessoal? Então ele diz, e ele me invocará, e eu lhe responderei. Quando o filho clama ao pai, quando o filho pede ao pai, o pai está pronto ou não está para atender o seu filho? Assim é o nosso Deus, assim é o nosso Pai. Quando você clamar, quando você pedir, quando você orar, Ele vai estar pronto para te atender como filho. Ele vai estar pronto para te atender como filha. E Ele disse, eu estarei com ele na angústia. Eu estarei com ele em todos os momentos que ele passar. Até naqueles momentos mais difíceis da sua vida, o Senhor diz, eu estarei com ele. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus que não desampara. O nosso Deus é um Deus que não deixa os seus filhos. Ele disse que para o povo de Israel, Ele queria fazer como a galinha faz com seus pintinhos. Ele disse, eu queria abrigar vocês debaixo de minhas asas. Estarei seguros. Glória a Deus. O povo de Israel representava os filhos. E Deus falou, eu quero abrigar vocês debaixo de minhas asas. Eu quero trazer vocês para perto de mim. Eu quero trazer vocês para perto de mim, porque eu quero cuidar de vocês. Eu quero proteger vocês. Eu quero abençoar vocês. Mas só tem uma forma, eu tenho que trazer vocês para perto de mim. Então Ele diz, Israel, eu queria fazer de vocês como a galinha faz com seus pintinhos. Ela abriga os seus filhotes debaixo de suas asas e ela defende. Ela defende, ela cuida, ela protege. Assim Deus quer fazer com seus filhos. Amém? Então Ele disse, e dela o retirarei e o glorificarei, e dá-lo-ei longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Então esse é o nosso primeiro Pai. Primeiro lugar, acima de todos, é o nosso Pai Celestial. E nós, como filhos, devemos procurar a cada dia honrar o nosso Pai Celestial. Amém, pessoal? Porque Deus, Ele espera isso dos seus filhos. Ele espera se honrar. Em outra passagem, Ele diz assim, o filho honra o pai. Olha o que Deus falou. O que é que o filho faz com o pai? Ele honra o seu pai. E o seu servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Deus falou novamente para os filhos de Israel. Eles falaram, Deus é o nosso Pai. Nós temos um Pai Celestial. Esse é o nosso Pai. E Deus falou, vocês dizem, vocês falam que eu sou o Pai de vocês.
Mas se eu sou pai, o filho honra o pai. Se vocês falam que são meus filhos, o filho honra o pai. E se eu sou pai, onde estará a minha honra? Deus também quer ser honrado por nós. Amém? Da mesma forma que nós queremos que Deus venha honrar a nós, que somos os filhos dele, seus filhos, Deus também está dizendo: olha, meu filho, eu vou te honrar, eu vou te abençoar, mas você é filho, você também tem que me honrar. Glória a Deus. Eu também espero de você a minha honra. Você espera de mim a minha honra para você, mas eu também espero de você a minha honra. Glória a Deus. Então nós não podemos ser injustos, filhos injustos, que queremos a honra do nosso pai, mas ele espera a nossa honra. Nós temos que honrá-lo também. Por quê? Porque essa é a regra: o filho honrará o pai e o pai honrará o filho. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Então nós vamos agora para o nosso segundo pai. Segundo lugar, eu coloquei no nosso pai terreno. Glória a Deus. Nosso pai terreno, se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Foi fundamental e precisa. Toda mulher, quando ela vai dar à luz, é inevitável, é algo criado por Deus, precisa de um homem, precisa de um pai. E se não fosse o nosso pai, não importa as condições, não importa se é ausente ou se é presente, se está longe ou se está perto, o importante é que se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Glória a Deus. Então ele, sabendo ou não, colocou mais uma luz nesse mundo. Ele plantou a semente, que essa semente ia se tornar uma filha, um filho de Deus. Ele, sabendo ou não, ele gerou um filho para Deus. Glória a Deus. Então o nosso segundo pai é o pai terreno. Foi aquele que na prática plantou a semente e depois nasceu um homem, uma mulher que se tornou um filho, que se tornou uma filha de Deus. Glória a Deus. Agora o nosso terceiro pai, ele é o nosso pai da fé. Ele é o nosso pai no sentido da fé. Glória a Deus. Deus, ele é o autor e consumador da fé. Foi Deus que criou a fé e ele deu a Abraão. E Abraão, ele conseguiu agradar tanto a Deus que Deus jurou, Deus prometeu que a descendência de Abraão ia servir a Deus. E Deus também determinou que a descendência dele, por mais que não fossem descendências de carne e osso, descendências de sangue, iriam fazer parte da descendência de Abraão. Então nessa terra, todos que têm fé, todos que têm fé no Deus de Israel, todos que têm aliança com Deus, todos que praticam e vivem a mesma fé de Abraão, são filhos de Abraão pela fé. Glória a Deus. Os judeus, uma vez, falaram diante para Jesus: nós já temos um pai. O Senhor, eles rejeitaram Jesus e falaram: o Senhor não é maior do que o nosso pai Abraão. Jesus falou: vocês são filhos de Abraão somente carne e osso, somente pelo sangue. Mas Jesus falou para eles que eles não tinham se tornado filhos de Abraão pela fé. Jesus falou: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Glória a Deus. E eles renunciaram a Jesus, afirmando que eram filhos de Abraão. E eles eram só de carne e sangue. Mas Jesus falou:
Mas se vocês fossem filhos de Abraão pela fé, vocês fariam as obras de Abraão. Porque os filhos de Abraão, eles fazem as mesmas obras de Abraão. Glória a Deus. Separei uma passagem que fala e diz assim: portanto, é pela fé. Como falar de Abraão e não falar de fé? Ficou marcado na história. Abraão ficou marcado na história como o pai da fé, porque ele conseguiu ter fé em Deus diante de uma situação que, humanamente falando, não tinha solução. Ele conseguiu crer. E aqueles que são filhos de Abraão pela fé têm a mesma fé. Amém, pessoal? Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que as promessas sejam firmes a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Glória a Deus. Abraão, ele tem muitos filhos que ele nem conhece, que se tornaram filhos dele através da fé. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então nós temos 3 pais. Em primeiro lugar, honrando o nosso Pai Celestial, é Deus. Nosso segundo pai, eu coloquei em segundo lugar, é um pai terreno, que sem ele, nós não estaríamos aqui. Em terceiro lugar, nós temos mais um pai, que é o nosso pai na fé, que é Abraão. E nós devemos olhar para Abraão, como diz a Bíblia. Amém? Toda vez que você passar por um problema, toda vez que você passar por uma situação que você acha que é impossível, é só você ler a história de Abraão, que você passa a ter fé. Glória a Deus. Que você passa a crer em Deus e ter esperança como Abraão teve. Amém? Então eu queria convidar todos a ficar de pé.